A Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos entre a Inglaterra e a França, entre os anos de 1337 a 1453. Ao todo foram 116 anos de guerra. Como se iniciou e como se deu o seu término, você verá a partir de agora. A Guerra de 100 Anos aconteceu por diversos motivos. Um deles foi a tensão em Flandres, uma das mais importantes e ricas regiões da Europa na época, onde era comercializado produtos do mundo inteiro. Atualmente, essa região fica na Bélgica, mas era no momento pertencente à França, e estava vinculada economicamente à Inglaterra, que tinha um forte comércio de lã com Flandres. Assim como vários outros países, a Inglaterra cobiçava por sua alta economia. A Inglaterra então se aproximava, pois queria lucrar com os comércios de lá, criando assim tensão entre os dois países. Outro motivo também foi que em 1328 o rei Carlos IV morreu. Ele era até então o rei da França, e esse foi o estopim, pois abriu uma disputa pelo trono do país. Seu parente mais próximo era Eduardo III, rei da Inglaterra, que era sobrinho do falecido rei Carlos IV. Ele alegou ser o herdeiro do trono por causa de sua linhagem. Sua mãe era irmã do rei Carlos. Mas os franceses foram contra, pois não queriam um inglês reinando sobre a França. Então não aceitaram ele e usaram como motivo ele ser ligado à monarquia francesa por parte de mãe, e de acordo com as leis francesas, só pode se tiver sangue real trazido por parte dos homens. Então os franceses coroaram o rei Felipe de Valois, que era primo do falecido rei Carlos. A Inglaterra não aceitou a desculpa, e esse foi o estopim para a Guerra dos 100 Anos. Apesar desse ser o estopim, o verdadeiro motivo foi Flandres e seu alto comércio. Após Filipe de Valois ser coroado como rei, sendo então conhecido como Felipe VI, ele tentou enfraquecer o poder da Inglaterra na França. Invadiu o ducado inglês da Aquitânia, no sul, que pertencia à Inglaterra, e assim Eduardo III declarou guerra. A França tinha uma população quase 4 vezes maior que a da Inglaterra, e também era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. No início, o rei francês começou ataques ao litoral britânico, até ser derrotado em 1340. As derrotas começaram na Batalha Naval de Sluis, que aconteceu em 24 de junho desse ano, como um dos conflitos de abertura da Guerra dos 100 Anos. Foi historicamente importante, pois nela foi destruída grande parte da armada francesa, fazendo a invasão francesa da Inglaterra impossível e assegurando que a maioria das batalhas dessa guerra tenha acontecido na França. A Inglaterra aproveitou que ganhou e começou ataques a terras francesas. Durante a guerra, a Inglaterra começou bem mais forte, conseguindo dominar 1/3 do território francês nos anos que se seguiram. A batalha foi se estendendo por décadas. Um dos motivos da grande duração eram que as batalhas eram marcadas, tipo, vamos novamente tal dia, beleza. E também o armamento, pois não existiam armas de fogo e o principal meio de locomoção era cavalos. Após Filipe ser escolhido como rei, a Inglaterra incrementou seus domínios e colocou um conjunto de prósperas cidades comerciais sobre o seu domínio político, principalmente da região de Flandres. Os comerciantes de Flandres apoiaram a ação britânica por terem laços comerciais francamente estabelecidos com a Inglaterra. Por conta desse apoio, os ingleses venceram as primeiras batalhas e conseguiram o controle de alguns territórios do norte da França. Em 1360, tratados asseguraram aos ingleses a total soberania sobre as terras que possuíam na França. Ou seja, os ingleses atacavam as cidades prósperas, como Flandres, e colocavam elas sob seu domínio comercial e político. A guerra continuou sendo marcada dias e horários, e foi se estendendo por décadas e décadas. Até que veio a peste negra, surtos de fome e revoltas camponesas, e a guerra se alternava entre conflitos, tréguas e interrompimentos. Batalha de Crécia, que teve lugar em 26 de agosto de 1346, foi o primeiro grande confronto da Guerra dos 100 Anos entre o exército de Filipe VI, da França, e Eduardo III, da Inglaterra, que terminou com a vitória dos ingleses. Ali foram utilizados os primeiros canhões. Os dois países cresceram o militarismo. Foi um dos grandes fiascos da França na Guerra dos 100 Anos. Apesar de contar com um exército entre 30 mil e 40 mil guerreiros, Filipe VI foi derrotado pelas combaleadas de forças inglesas, que, segundo estimativas, não ultrapassavam os 14 mil homens. Ganhou por sua estratégia de batalha no norte da França, em Calais. Em 1347, a peste negra se alastrou com rapidez pela Europa, matando mais de 1/3 da população. Foi uma pandemia de peste bubônica que se estendeu de 1347 a 1353 e causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas na Europa. A doença começou a se propagar por via aérea
por meio de espirros e gotículas. Contribuíram com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação. As casas eram muito próximas uma das outras. Nas décadas seguintes, conflitos internos levaram os dois países a se concentrarem mais nos problemas domésticos e a guerra entrou numa fase de paz não declarada, rompida de quando em quando. No ano de 1356, a Inglaterra cercou a cidade de Calais, onde capturou João o Bom, o rei da França naquele período. As derrotas francesas concederam à Inglaterra a assinatura do Tratado de Paz de Bretigny. Nesse acordo, a Inglaterra passou a controlar quase um terço dos territórios da França, em troca da liberdade do rei João em 3 milhões de coroas. Uma soma colossal para a época, pagada num complicado sistema de prestações. Em 1358, com a crise do feudalismo durante a Baixa Idade Média, ocorreu na França uma revolução camponesa conhecida como Jacquerie. Dos aproximadamente 100 mil camponeses que participaram da revolução, grande parte foi massacrada pelos nobres apoiados pelo rei. Na Inglaterra, a situação dos camponeses também era calamitosa. Esfomeados e oprimidos pelos senhores feudais, uma massa de 60 mil rebelados construiu castelos, assassinou senhores e cobradores de impostos e marchou sobre Londres, ocupando a capital. A reação do rei e dos nobres resultou no fracasso da revolução e na execução de milhares de rebeldes. Camponeses se revoltaram pois a população estava com fome. Era consequência da guerra, das prolongadas secas e das pequenas colheitas. No governo de Carlos V, a França reconquistou parte dos territórios perdidos para os ingleses. No entanto, no governo de Carlos VI, uma guerra civil exportou à França as tropas inglesas, que se aliaram aos nobres na Casa de Borgonha, vencendo a França na Batalha de Azincourt. A Inglaterra conquistou a coroa francesa com a assinatura do Tratado de Troyes. Em 1429, a França estava próxima do colapso. A capital, Paris, havia sido tomada pelos ingleses, o governo estava sendo sitiado no sul, e faltava muito pouco para a derrota total. Até que, a poucos passos do colapso, acontece um milagre, que muda completamente o rumo da história. Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu na França no ano de 1412 e morreu em 1431, na época medieval. Quando era criança, presenciou o assassinato de membros de sua família por soldados ingleses que invadiram a vila em que morava. Com 13 anos de idade, começou a ter visões e receber mensagens que ela dizia ser dos santos Miguel, Catarina e Margarida. Nestas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês e ajudar seu reino na guerra contra a Inglaterra. Quando tinha 16 anos, Joana foi até uma cidade vizinha e conversou com Robert de Baudricourt, um funcionário do rei francês. Nessa conversa, Joana implorou para que ele a levasse até a corte real francesa em Chinéon. Apesar de Joana ter implorado, Baudricourt não atendeu ao pedido de Joana, mas ela era insistente, continuou a visitá-lo e pedia para que a levasse até a corte. Depois de um tempo tentando, finalmente Baudricourt atendeu ao seu pedido. Em 1429, Baudricourt deu um cavalo a ela e a proteção de militares para que escoltasse no caminho. Mas antes de partir, Joana cortou seu cabelo e se vestiu como um homem, pois achava que só assim o rei poderia levá-la a sério. Joana foi aceita no exército francês, chegando a comandar tropas. Naquela época, as seguidas derrotas do exército francês foi uma das razões para fazer o rei confiar em Joana. De todo jeito, ela foi analisada e avaliada de diversas maneiras. Há um senso comum que diz que o rei só acreditou em Joana porque sentiu que ela estava dizendo a verdade. Há uma teoria também que diz que Joana encontrou o rei vestido de uma maneira simples num salão onde havia dezenas de homens. Joana chegou a ser interrogada por pessoas da igreja e passou até por um teste para saber se ela realmente era virgem. Suas vitórias importantes e o reconhecimento que ganhou do rei Carlos VII despertaram a inveja em outros líderes militares da França. Estes começaram a conspirar e diminuíram o apoio de Joana d'Arc. Em 1430, durante uma batalha em Paris, foi ferida e capturada pelos borgonheses que a venderam para os ingleses. Foi acusada de praticar feitiçarias em função de suas visões e condenada à morte na fogueira. Foi queimada viva na cidade de Rouen, no ano de 1431. Ainda viva, Joana tinha um companheiro de batalha. Eles lutavam lado a lado. Após sua morte, Gilles de Rais, companheiro de Joana, andava meio esquisito, isolando-se em seu castelo e cultivando uma fama de mal. Joana, foi-se a parte boa de mim, sobrou-me o lado escuro, teria dito.
Aliás, para quem tem bom gosto e gosta de animes, a Joana Dark aparece em alguns também. Por exemplo, em Fate Apócrifa, onde uma das personagens principais é encarnada como juíza da Guerra do Santo Graal. Apesar de ter a ilustre presença dela, esse Fate em específico infelizmente não ficou muito bom. Tem também no Fate /0 o companheiro de Joana, o Gillis. Também é um personagem invocado. Ele é o psicopata lá, da classe Caster Feiticeiro. Ele é louco e sanguinário assim no anime porque ficou dessa forma após a morte da Joana. A morte de Joana d'Arc estimulou ainda mais o nacionalismo dos franceses, que a partir de então avançaram sobre os ingleses conseguindo expressivas vitórias. Apesar da Inglaterra ter começado ganhando e conquistando mais durante a guerra, na reta final a França, com vitórias conquistadas por Joana e pós a morte dela, começou a recuperar e se igualar à Inglaterra. Em 1453 foi assinada a paz. Carlos VII passou a governar a França com poderes quase absolutos e acabou com as pretensões inglesas de possuir domínios na França. Então a guerra terminou como um empate, nenhum dos lados saiu vitorioso, porém a França saiu fortalecida da guerra com um forte sentimento de nacionalismo. Já a Inglaterra saiu um pouco mais abalada. Após o fim da guerra, ficou em Paris 24.000 casas abandonadas, em várias cidades poucos habitantes, e por todo lado lobos que rodearam a cidade dizimadas por combates e pela peste.